Salve galera, eu sou Cauane Maia e tô começando mais um episódio do Negritar para falar sobre literaturas negras no continente africano e na diáspora. Bora negritar? E dessa vez a gente segue falando de autoras nigerianas. Calma, gente, vai ter um momento em que a gente vai falar de outras partes do continente africano e também de autores e autoras da diáspora negra. Falar de literatura nigeriana é mergulhar num universo muito diverso, muito cheio de experiências que nos transportam para um outro lugar e para uma experiência literária também que vai desestabilizar tudo que a gente conhece sobre literatura, né? Sobretudo para quem já tem um hábito de ler os autores e autoras do Ocidente. E a autora de hoje, a autora que eu vou trazer hoje, é uma das autoras mais maravilhosas que eu pude ler durante o confinamento no ano passado. É a Buchi Emecheta e ela tem obras incríveis, né? Uma mulher nigeriana que foi radicada em Londres e suas obras chegam aí para o Brasil trazendo a força e a dramaticidade de uma narrativa crivada de uma experiência, me parece que muito do cotidiano, e de uma experiência que ela vai destituir algumas ideias, né? A primeira obra que eu traria aqui são As Alegrias da Maternidade. Nesse livro, o título pode deixar assim uma nuvem de dúvidas, mas eu asseguro que vocês vão achar inacreditável a forma como ela vai narrar essa experiência da personagem principal, que é filha de um líder de uma comunidade na Nigéria e vai para um centro urbano, sai da comunidade que tem um perfil rural. Ela vai para esse centro urbano para um casamento que tinha tudo para ser o sonho do casamento de uma moça da idade dela, que buscava esse tipo de compromisso, mas que toma outros rumos, assim. O casamento, a própria experiência da maternidade e a forma como ela tem que lidar e abrir mão de uma certa nobreza para assegurar a sobrevivência e subsistência da sua família. Então, Alegrias da Maternidade é um livro recheado de episódios dramáticos, emocionantes, né? Muito interessante perceber como essa mãe vai se elaborando ao longo da narrativa, trazendo essas outras possibilidades, né? Como uma mãe preocupada com o futuro dos seus filhos e filhas, como uma mãe também que já vislumbra no longo prazo um outro destino para essa família. Alegrias da Maternidade é uma obra incrível. Eu já comecei assim lendo essa autora e eu fiquei encantada. E logo na sequência eu já engatei com o segundo, que é Cidadã de Segunda Classe, que também vai trazer uma narrativa sobre uma personagem. Ambas as personagens são mulheres nigerianas, né? Essa do livro Cidadã de Segunda Classe sonha desde a mais tenra idade a ir para Londres, né? Vista como a terra prometida, e aí ela vai se mobilizar para que isso aconteça. Após o casamento, ela percebe que é o momento ideal de ir para Londres, né? Com seu marido, com a sua família que se iniciava, e chegando lá, os seus sonhos são
ela percebe que as coisas não acontecem da maneira como ela vislumbrava, né? As projeções que ela tinha. Justamente porque aí a ideia da cidadã de segunda classe, né? Ela percebe uma classificação das pessoas oriundas do continente africano quando chegam na Europa, em Londres, e ela se percebe ali diante de um contexto onde antes ela tinha uma carreira promissora, um estudo que lhe assegurava uma posição de destaque dentro da própria família que ela estava constituindo. Ela percebe que isso tudo se modifica quando ela vai para Londres, inclusive diante dos seus pares, né, seus conterrâneos nigerianos, que vão apontar que a partir do momento que esses corpos se mobilizam para Londres, eles ganham esse predicado de cidadã de segunda classe. Mas a grande espinha também, a espinha dorsal dessa história, além de ser esse conflito, né, dentro de uma mulher que vai migrar para um outro país, é o seu conflito intrafamiliar, né? É a forma como ela vai se debater dentro dessa história, dessa narrativa com seu cônjuge, e vai se ficar inconformada com essa ideia de cidadã de segunda classe. É uma história maravilhosa, é uma história belíssima, que vale muito a pena ler, para a gente poder compreender também como a autora pensou os personagens e como esses personagens vão se desenvolvendo ao longo da trama, né? O que me chamou muito a atenção é que as duas personagens principais, tanto de cidadã de segunda classe como as alegrias da maternidade, são mulheres muito fortes, são mulheres muito conscientes e são mulheres que abrem mão em grande medida dos seus sonhos e das suas crenças particulares em nome da família, em nome dos seus filhos, pensando justamente nesse lugar de proporcionar um futuro melhor. Mas não é uma perspectiva cristã, assim, é um abrir mão desses lugares, né, das suas crenças, e um sacrifício no limite, assim, a gente poderia pensar, mas também são mulheres que modificam seus meios, né? São mulheres que conseguem mobilizar as estruturas, questionar os status e transformar assim, né? Em certa medida também transformar o seu lugar, né? O lugar onde elas estão inseridas. Mulheres fortes, mulheres que buscam uma certa emancipação, que têm voz ativa, mas que se deparam com situações muito importantes. Então, é isso. Então, a autora de hoje, a Bucha Emecheta, já leu? Comenta aqui. Já gostou de alguma das personagens? Pode comentar também. Comenta se leu, se não leu. Procura. É muito bacana perceber que hoje a gente tem essa possibilidade literária, né? Possibilidades de autores e autoras do continente africano. E aí a gente tá numa levada aí de autores da Nigéria. Mas se você já leu, comenta aqui. Gostou do vídeo? Deixa o seu troféu joinha, né? Compartilha, marca e vamos espalhar aí a boa nova, os autores e autoras negros e negras, porque tá muito bacana pensar nessas literaturas. Por hoje é isso. Odabó.